32 anos atrás, nesta data, Cristiane e eu estávamos selando o nosso casamento, a nossa união, trocando votos um com o outro diante de Deus. Nós estávamos cumprindo aí um sonho da nossa juventude, um sonho da nossa vida e um sonho de servir a Deus juntos. Um sonho que rapidamente, depois de mais ou menos um ano, podemos dizer um ano de lua de mel, não é? Onde nós nos entendíamos bem, estávamos bem. Daí então começaram os problemas, os desentendimentos. Os nossos espíritos não batiam, não é? Nós concordávamos sobre muitas coisas, mas algumas coisas nós tínhamos espíritos bem diferentes, bem reticentes, bem resistentes um ao outro. E isso se perdurou por 12 anos, quase acabando com o nosso casamento. E eu estava refletindo, como é que nós conseguimos superar? Não é? Qual foi o, eu não posso dizer segredo, mas para alguns talvez seja um segredo, mas qual foi o caminho que nós buscamos para superar os problemas do nosso casamento? E permanecermos juntos e bem casados, 32 anos, e melhores do que nunca, não é? Porque, como nós temos ensinado, um casamento bom, um casamento segundo as orientações de Deus, ele melhora com o tempo, ele não piora. O mundo diz para as pessoas, como é que você aguenta ficar com a mesma pessoa tanto tempo, não enjoa, não cansa, você não tem desejo de ter uma variedade, outras pessoas. Não, a gente não cansa. Quando o casamento é bom, a gente cansou. Nos 12 anos ela cansou de mim, né? E eu estava cansado dela também. Porque o casamento era ruim, o casamento era mau. Então é natural que você canse de uma coisa ruim. Então quando as pessoas aí fora dizem, você não cansa, é porque o casamento normalmente que elas estão referindo, ou o único tipo de casamento que elas conhecem, é o casamento ruim. E uma coisa ruim cansa de fato, né? Vai degradando, vai deteriorando. Mas quando é bom, ele vai melhorando com o tempo. E pra gente tem sido assim há 20 anos. Né? Desses 32, os últimos 20 tem sido assim, melhorando com o tempo. Então, se uma coisa nós podemos dizer que nos ajudou a vencer aquele problema crônico que se repetia no nosso casamento, foi que nós optamos em fazer o certo acima da nossa vontade. Optamos em acertar em vez de continuar errando, ainda que aquilo que nós errávamos e fazíamos que era errado, em um primeiro momento não pensávamos que era errado. É como diz o texto sagrado, que fala do espírito do erro. A Bíblia fala do espírito do erro. O que é o espírito do erro? O espírito do erro é um pensamento que conduz a pessoa ao erro. Mesmo ela, sabendo ou não sabendo, ela vai errar. Se ela sabe que ela está errando, ela continua errando. Ou então ela erra sem saber que está errando, porque o espírito do erro a conduz a isso. E quantos casamentos terminam por causa do espírito do erro? Terminam porque a pessoa está entranhada no seu erro, na sua maneira de ser, e ela não quer abrir mão, ela prefere acabar o casamento do que abrir mão das suas convicções, abrir mão dos seus erros, do seu jeito de ser. Então acaba o casamento, porque a pessoa ela prefere se divorciar de quem ela ama do que se divorciar dos seus erros. E se há uma coisa que nós fizemos, tanto eu quanto ela, para que hoje estivéssemos aqui, foi exatamente isso. Nós decidimos nos divorciar, nos separar dos nossos erros, em vez de separar um do outro. Isso aí mudou o nosso casamento. Mudou porque, primeiro, nós reconhecemos onde estávamos errando. Eu reconheci que eu não era o grande marido que eu achava que era. Eu tive de reconhecer, porque como eu poderia ser um bom marido
e a minha esposa estava dizendo que queria se separar de mim. Não é? Até ouvir essas palavras, eu achava que era tudo da cabeça dela, que eu era um bom marido. Mas como pode um bom marido fazer a esposa tão infeliz que ela quer ir embora? Então eu tive de olhar para dentro de mim e reconhecer os meus erros. Eu tive de reconhecer que eu não era tudo o que eu pensava que eu era. Eu tive de divorciar dos meus erros, me separar dos jeitos que eu achava que eram parte de mim, assim como a minha pele, a minha carne, as minhas unhas, os meus braços são parte de mim. Eu achava que o meu jeito era parte de mim e eu não iria mudar. E ela tinha que me aceitar do jeito que eu era. Eu achava isso. E isso é muito convincente. Eu acreditei nisso por 12 anos. É muito convincente você dizer, eu sou assim. Eu sou assim. Mas a gente não usa esta mentalidade, este raciocínio para outras áreas. Você, na vida profissional, você, para se manter no mercado de trabalho, para você se manter como um empresário, seja qual for a sua área de atuação, você não pode permanecer igual, você tem que melhorar. E se tem alguma coisa ruim a seu respeito e o teu patrão, os teus clientes, os teus funcionários te dão um feedback dizendo que não gostam daquilo, e às vezes esse feedback vem com uma demissão, vem com a perda de clientes, vem de uma forma não muito amigável, mas vem, a vida te dá o feedback. Você então faz o quê? Para se manter sobrevivendo no trabalho, no mercado de trabalho, você muda, você tem que mudar o teu jeito. Senão você não sobrevive, você tem que se adaptar. Mas no casamento a gente acha que o outro tem que aceitar tudo que a gente é, tudo que a gente faz, e que a gente não tem que mudar absolutamente nada. A gente muda para o patrão, a gente muda para o vizinho, a gente muda para a sociedade, a gente muda para o cliente, mas não muda para o cônjuge. Não muda para o cônjuge. Então, eu entendi que eu não precisava estar casado com o meu jeito. Eu preferia estar casado com a Cristiane e divorciado do meu jeito do que o contrário. Então, quando eu abandonei o espírito do erro, quando ela abandonou o espírito do erro, erros que nos faziam conflitar, nos faziam bater de frente um com o outro, quando nós decidimos deixar de errar e fazer o que era o certo, o que era o melhor para o nosso casamento e comer um pouquinho de torta de humildade enquanto fazíamos isso, porque isso requer humildade, então aí sim os problemas um por um foram sendo eliminados e nós fomos finalmente nos tornando uma só carne, uma só mente, uma só cabeça, um só espírito. E assim tem sido. Graças a Deus. Não quero dizer que as tentações não vêm. Tentações, pensamentos contrários, porque somos humanos e vem tentações, às vezes você está impaciente, às vezes você não está tendo um bom dia, às vezes vem um sopro do mal na sua cabeça. O espírito do erro não deixou de atuar, não saiu do mundo, o espírito do erro está no mundo. Preste atenção, você marido, você mulher, o espírito do erro sopra na sua cabeça. Ele sopra, lembra do rei Davi? O espírito do erro soprou nos ouvidos dele. Quando ele olhou para Batseba, o espírito do erro falou para ele assim, olha, e se? E se? Imagine. O espírito do erro falou com ele uma vez, duas vezes, deve ter falado muitas vezes, até que ele finalmente sucumbiu ao seu desejo e cometeu o adultério. E que desgraça ele trouxe para a sua vida, para a sua família e para Israel por causa daquele erro. Então o espírito do erro continua atuando no mundo hoje. O espírito do erro vai sempre falar, vai sempre sugerir, às vezes com propostas bonitas, com propostas assim atraentes, com palavras muito convincentes, sedutoras, palavras que vão fazer muito sentido. O espírito do erro vai chegar a você e vai te induzir a fazer aquilo que no fundo você sabe que é errado. Você sabe,
Mas o espírito do erro vai falar para você assim: ah, mas você merece. Ah, mas todo mundo faz. Ah, qual o problema? Você é humano, não é? O espírito do erro vai trazer para você as sugestões. E aí, se você agir sobre ele, você vai arrebentar a sua vida. Você vai arrebentar. Não é só casamento, não. Você vai arrebentar a sua vida. E na pior situação, pior de tudo, é que você vai acabar com a sua alma. Pois esse espírito do erro vem para levar a sua alma para o lugar errado e não para o lugar certo, que é a presença de Deus e a eternidade com Ele. Mas o lugar errado, que é a ausência de Deus, o inferno, a maldição da condenação e separação eterna de Deus. Então fique atento, seja para o seu casamento, seja para a sua vida financeira. Como regra geral, se você quer vencer na vida, resista o espírito do erro e priorize fazer o que é certo, acima do que você sente, acima do que você gosta. E assim as coisas vão dar mais certo para você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.